Olá, eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui para conversar sobre a série Hannibal. É uma série que já acabou, né? Ela parou em 2015, né? Ela foi de 2013 a 2015. Não vou me estender muito assim sobre ela, especificamente assim, a questão da produção da série, que eu já venho falando em alguns episódios. Quem quiser dar uma assistida no nosso primeiro vídeo, né? Que eu falo um pouquinho sobre os 32 anos, né? E a importância do filme O Silêncio dos Inocentes, né? Que estava comemorando nessa data. E que eu faço o lançamento comentando o primeiro episódio. Para quem está acompanhando já sabe que estamos agora então no 6º episódio da série, né? A série Hannibal é uma série cujo showrunner é o Bryan Fuller, né? Que ele tem uma visão muito bonita e muito interessante e muito audaciosa, né? Para um produto que já estava muito estabelecido, né? Visualmente. Mas vamos ali, então. Desta vez aqui, o episódio se chama Entrée, né? Tipo, entrée, entrada, né? Que, claro, está fazendo uma menção ao primeiro prato, né? O prato que a pessoa recebe e tal. É uma palavra em francês, né? Para o prato de entrada. E de entrada também haverão alguns personagens. Isso é muito interessante nesse episódio aqui. Ele é dirigido pelo Michael Rymer. E aqui teremos, então, um roteiro onde vão haver algumas combinações. Eu vou falar sobre isso. De personagens como Clarice Starling, Hannibal Lecter mesmo, o do Silêncio dos Inocentes, né? Do Anthony Hopkins. Vou explicar para vocês, né? Deixa eu só ver o chat aqui, gente. Vocês desculpem aqui que eu tô com o roteiro aqui, tô dando uma lidinha aqui. Certo. Qualquer coisa só me dá oi, gente, tá? Por favor, porque eu tô com várias abas abertas aqui. Vamos lá. Se você está assistindo pelo YouTube ou vai assistir depois, por favor, sabe, dá uma seguida a gente aqui, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente lá na Twitch. Isso é muito bom porque eu estou tentando crescer um pouco a quantidade de seguidores na Twitch. Então você pode nos seguir para que, né, consiga crescer o canal um pouquinho, né, ter um pouquinho mais de relevância. Aqui nós vamos ter um episódio onde um personagem chamado Dr. Abel Gideon, ele se encontra inconsciente no chão da sua cela, né? É uma cela de segurança máxima, né, do Hospital Estadual de Baltimore para criminosos insanos, né? Isso é muito Batman, né? Quando você vê hospital, não sei o que lá, para criminosos insanos, né? E é claro, ele vai ser transportado ali com muito cuidado e muito medo, né, dos policiais para uma sala de emergência, onde tem uma enfermeira que vai tentar reanimar ele, tá prestes a fazer aquele choque elétrico no peito, né, e tal. Só que claro que aquilo foi só uma manobra dele para que ele pudesse atacar, né, essa enfermeira. Ele vai levantar, né, vai conseguir. Ele escondeu assim no meio da pele uma espécie de ponta de garfo que ele usa para poder abrir a algema e, claro, vai começar a agredir essa enfermeira. Logo depois a gente vai ter as informações, né, referentes a esse caso aí, e tanto o Will como o Jack vão ser chamados para as instalações, né, desse sanatório e tal, justamente porque no caso aqui nós temos aqui esse caso dessa enfermeira e quando o Will Graham ele vai entrar com o Jack Crawford, vai ter aqui um personagem que é o Chilton, né? O Dr. Chilton, para quem lembra do filme do Silêncio dos Inocentes, eu acho que muito mais talvez que eu me recorde do Silêncio dos Inocentes, ele é um personagem muito detestável, né? Aqui na série ele vai ser interpretado por um personagem que eu gosto bastante, parece por um ator que eu gosto muito, que é o Raul Esparza, né? Tô vendo aqui, conferindo o nome dele, é isso mesmo. O Raul Esparza, ele é daquela série Law and Order, SVU, né? E ele é um personagem muito legal nessa série, eu adoro essas séries de investigação policial, procedurais, né? E aqui ele vai interpretar o Dr. Chilton, que quem lembra no filme do Silêncio dos Inocentes, ele é um personagem horroroso, né? Detestável e
e louco por fama, né? Aqui esse personagem ele também é muito mais contido, diga-se de passagem, mas ele também deixa bem claro que ele quer e ele crê, na real, que o cara que atacou a enfermeira e tudo é o tal do estripador de Chesapeake, né? Esse estripador aí, ele vem sendo falado na série de maneira meio pontual, né? Quase que ele meio que se perde por aquele primeiro caso lá, que é do cara que sequestra as moças e tal. Mas esse estripador de Chesapeake, ele já vinha sendo perseguido pela polícia e aqui no caso eles querem fazer uma avaliação, né? Porque esse personagem aí, que é o que atacou a enfermeira, e nossa, ele faz uma matança, né? Assim, matança no sentido, ele faz um dano enorme no corpo da enfermeira. A cena é terrível. Ele enfia vários objetos metálicos e tal. Quando eles entram na cena do crime, a enfermeira está lá deitada e totalmente perfurada. É claro, as cenas de crime continuam muito cheias né, são crimes artísticos, vamos colocar assim, né, entre aspas, né? E aqui eles estão ali muito para poder avaliar esse personagem, porque ele fala que é o estripador de Chesapeake, né? Aí, inclusive o Dr. Chilton, né? Ele vai tentar conversar ali com o Will e falar, esse daí é o Will, né? Ele tem um problema, na real, ele acha que isso é verdade, de certa maneira, que o Will Graham ele tem esse problema tem vários problemas que são problemas que, na verdade, ele não é uma pessoa muito normal, né? No sentido de que essa própria análise que ele faz, que ele entra na cabeça do criminoso e faz essa reversão e tal, essa espécie de empatia, né? Isso aí também é uma coisa que é uma certa neurotipicidade, vamos colocar assim, né? E é uma coisa preocupante. Então o Dr. Chilton, ele meio que fala assim, na verdade você também precisaria ser estudado e tal. E o Jack Crawford não gosta nada disso, né? Porque ele acha que é um abuso, né? Com o Will que tá ali tentando, na verdade, fazer uma análise de cena de crime, né? A gente vai ter aqui também a doutora Alana Bloom novamente, né? E tanto ela como o Will, os dois vão acabar entrevistando o Dr. Gideon e eles querem poder entrevistar separadamente para que eles possam comparar, né? Dessas entrevistas, se ele realmente é esse estripador de Chesapeake, né? Que ele fala que é. Porque o Will desconfia que, na verdade, ele é um plágio, ele faz plágio, copycat, né? Então a gente vai ter ali então uma sequência de entrevistas, ali uma montagem muito interessante, inclusive, porque a Alana vai fazendo perguntas e o Will também, no final, acaba, de certa maneira, eles até chegando a certas conclusões muito parecidas, né? Que não, esse cara não é o estripador de Chesapeake, né? E ele fala, ela faz perguntas muito específicas para ele, fala, o que você sentiu, né? Quando você matou essa enfermeira, né? Qual que era a intenção do seu ato, né? E tal. E aí ele fala, a intenção era só matar, né? Porque esse personagem, esse assassino que tá nessa cela, ele matou a própria família, né? Matou a mulher, matou os filhos. E essa cena toda dele remete muito a Silêncio dos Inocentes, né? Até a própria chegada dela, ela sentar naquele banco, né? Isso foi intencional, inclusive, né? Na época que saiu o episódio, o pessoal falou que esse ator aí, ele, no caso, ele ia fazer a interpretação do que seria o Anthony Hopkins, né? A série faz essa espécie de coisa, né? O nome dele é Ed Izzard, né? Esse ator. A série faz essa espécie de mashup, né? De brincadeira, de colocar coisas do filme, coisas da série. Eu falei para vocês aqui que teria a questão da Clarice Starling, né? Que não pode ser mencionada na série diretamente, essa personagem, por questões de direitos autorais da MGM, né? Que não é permitido que ela seja colocada. Então aqui você vai ter uma proto Clarice, vamos colocar assim, porque a gente vai ter acesso aqui às memórias do Jack Crawford, não é? Porque a gente vai descobrir que sim, havia uma jovem estagiária muito inteligente
que ele acaba trazendo e conduzindo ela para a investigação, que se aqui no filme do Silêncio dos Inocentes você tem a Clarice indo para um local de crime, né? Quem recorda, né? Ela vai para um local de crime, tem essa coisa não é Fada dos Dentes, porque a Fada dos Dentes é do Red Dragon, né? Do Dragão Vermelho. A Clarice aqui no caso, ela no filme ela vai atrás daquele assassino, né? Que é o cara que tira a pele das moças. Aqui ela vai ser colocada dentro da investigação de uma maneira até mais, vamos colocar assim, a parte, na verdade, de investigação em si, meio burocrática, né? Ela fala que ele convida ela para entrar, fala que ela é uma melhor aluna e tal, e é muito interessante até como a cena mesmo é colocada, porque na real é muito parecida assim visualmente, sabe? Ela tá com o cabelo preso, né? Aqui é uma atriz que vocês devem recordar dela, porque é a Anna Schunsky é o nome dela. Ela faz a Miriam Less, né? E ela chega com o cabelo preso, que nem Stalin. O diálogo é muito parecido. Ele fala para ela assim: olha, desculpe, você estava treinando, né? Eu vim chamar para você para conversar e tal. E tem os caras olhando ao fundo quando ela passa. Então tem várias coisas assim que remetem a gente ao filme, né? O Silêncio dos Inocentes. E essa atriz aqui, a Anna Schunsky, ela é daquele Meu Primeiro Amor, né? Quem lembra? Tem aquele filme Meu Primeiro Amor. Tem recentemente até ela participou daquela série Inventando Anna. Não sei se vocês lembram. Uma série até legal. Eu tinha assistido essa série aí, que é da moça que inventa, que é multimilionária e tal, e pega dinheiro de uma galera, assim, né? A série até é interessante, assim. Eu gosto. Então aqui ela tá fazendo essa Clarice, vamos colocar assim, né? Só que não pode ser Clarice, é a Miriam Less, né? E aqui, durante essa investigação, esse negócio do Jack, né? E ele vai ter muita questão da dor e da perda. Se for parar para pensar, claro que ele é um personagem muito questionável, né? Ele usa as pessoas, né? Ele manipula as pessoas. Interessante, né? Como tem vários manipuladores aqui, né? Tem o Hannibal é um manipulador daqueles, né? E o Jack Crawford é outro. Aqui ele vai ter essa questão da perda, porque a gente descobre que a Miriam Less, na verdade, ela desapareceu há 2 anos atrás. Tanto que é por isso que esse personagem que matou a enfermeira, o Dr. Gideon, ele fala que é ele, que era o estripador de Sapik e tal, porque na real a moça sumiu, nunca mais se teve notícia e nunca mais houveram pessoas, vamos colocar assim, mortas, né? Depois que esse cara foi preso, né? Ele já está 2 anos preso, ou seja, a Miriam Less está há 2 anos desaparecida também, e inclusive é dada como morta, né? E o Jack Crawford sente muita culpa em relação a isso, né? A culpa da perda, né? Porque ele encorajou ela a ir atrás e ela tinha umas anotações que ela precisava muito investigar. Ela tinha uma linha de raciocínio investigativo que ele até tem uma dinâmica assim com ela, assim, ele fala: "Não, volta para sua sala de aula, que você não pode fazer isso e tal". Mas você percebe até pelo comportamento dela na época, durante a investigação, enquanto esse estripador estava matando, né, que eles vão ver um corpo, que ela é muito sagaz, né? Ela faz uma leitura desse estripador, de Sapik aí, que você vai conseguir relacionar quando a série entrega quem é, né? Porque não é esse cara mesmo que matou, ele está querendo pegar fama, né? Porque essas histórias de serial killer, isso é muito triste para quem acompanha. Tem até uma certa relação, penso eu, com a quantidade de true crimes e podcasts, essas coisas relacionadas que as pessoas têm uma certa obsessão, é uma coisa que traz aquele instinto de curiosidade, né? Que eles querem ser famosos, né? Eles querem ser notórios, eles querem ser famosos, e é a intenção deles. Então, quando você pega um serial killer e você uma pessoa que fala que fez uma coisa que vamos supor, exemplo, um cara assume o crime de outro, eles acabam se enfurecendo, né? Eu já vi isso daí acontecer em outras ocasiões e em diversos filmes também, né?
Mas o caso aqui é que a Miriam Les, então, está desaparecida há muito tempo. Ele sente muita culpa, né? E o Jack, inclusive, ele tem essa questão do arrependimento. E vamos lembrar que também tem a questão da esposa dele, né? Que na real ele tá. Ela não aparece, né? Essa atriz, inclusive, que faz a esposa dele no episódio. Ele fala que ela tá na OTAN, né? Que ela tá trabalhando, que ela tá bem. Só que ele vai no escritório do Hannibal e desabafa com o Hannibal, inclusive, mas ele quer meio que forçar a barra também para ele falar para o Hannibal falar para ele o que a esposa fala, né? E o Hannibal até fala, não posso, porque está dentro do sigilo médico-paciente, né? Então ele força a barra. Ele é uma pessoa, ele é um tipo de personagem assim. Eu gosto até como o Lawrence Fishburne interpreta ele, porque eu acho que ele é muito dúbio, sabe? Ele é um personagem muito complicado. Deixa eu deixar rolar uns slides aqui para vocês, aqui que eu preparo isso aqui e acabo, inclusive, até esquecendo de colocar aqui, né? Vamos lá então aqui. Pera aí, gente, mil perdões. Então, como eu falava, que o Crawford, ele é um personagem muito dúbio, que se você tem simpatia por ele, tá dentro de uma trama onde ele tem uma linha investigativa, né, uma certa firmeza, né, uma certa moral, né, de vez em quando ele escorrega. Eu acho que ele escorrega novamente quando ele está forçando a barra para cima do Hannibal, que fala assim, você tem que falar para mim o que a minha esposa fala para você. E ele fala, não posso falar, né? Não posso falar para você. Ah, mas você fala para mim o que o personagem aí do Will, né? O Will Graham, ele fala para você, você fala, ah, mas ele não é oficialmente meu paciente. Então é tudo muito, né? Muito dúbio esse negócio, né? E aqui, claro, né? Você vê que eles são inteligentes e vão fazer uma manobra que é questionável e é justamente essa questão toda que eu coloquei de quem praticou o crime, né? Porque o Estripador de Chesapeake, né? A gente sabe aqui, para quem assistiu, que é o Hannibal Lecter, né? E tal. Aliás, tinha um site que eu estava dando uma lida muito interessante que colocava a quantidade de pessoas que o personagem mata por temporada. Depois eu vou procurar para vocês aqui. O Jack ele começa a receber aqui, a esposa não está com ele porque está na OTAN, né? Ele começa a receber a ligações que ele, com uma gravação da Miriam Les, né? Essa que era uma pupila dele e tal, que ele tinha mandado investigar, ela falando assim, ai como eu estava errada, socorro, não sei o que e tal. E tipo, ele sabe que é uma gravação, né? E é sempre a mesma gravação que ele vai recebendo, né? Então, ou seja, esse negócio que o estripador ele, ele seria esse cara já cai totalmente por terra de vez, né? Mas o que eles resolvem fazer? O Jack vai conversar, vai junto com a Lana conversar com o Will e eles falam assim, ó, a gente vai tentar fazer uma coisa aqui que não é uma coisa muito ética, obviamente, né? Porém, é algo que é necessário para fazer esse personagem vir à luz. Por quê? Porque o Jack ele quer de qualquer maneira saber o paradeiro da Miriam Les. Então eles chamam quem? Eles vão chamar aquela personagem, sim, ela, a Fred Lounds, né? Que é daquele tabloide, né? Que fica falando de crimes e tal, que é uma personagem até muito dúbia, né? Ela fica, tipo, manipulando as pessoas, enganando, mentindo, prejudicando as pessoas, né? Ela prejudica os policiais, né? Você vê que ela é mais uma manipuladora aqui, né? Então eles resolvem fazer tem essa ideia meio arriscada, né? Para poder forçar esse estripador a aparecer, né? Pela questão de ego. Eles resolvem chamá-la, né? Eles falam isso pro Will, né? Que vão chamá-la e falar que dá a ela o direito de fazer uma entrevista com o Dr. Gideon para assumir que sim, que ele é o estripador de Chesapeake e tal, que o cara que estava sendo procurado, falar dos crimes e tal. E o diálogo é até muito interessante porque você tem aqui uma personagem que ela é claramente uma pessoa muito, é uma jornalista muito eficiente, ela só não é ética, né? Tanto que o Jack fala assim que ela é muito inteligente, que ela é muito capaz, claro, né? Tá elogiando bastante ela, né?
mas ela só está fazendo o trabalho num local, sei lá, um blog, né? Uma espécie de blog online, né? Se você conseguir se dar bem, quem sabe você vai para um Washington Post, né? Ele fala o nome de vários jornais muito famosos e ela fala, tá, o que que você quer? Qual que é a minha linha aqui narrativa, né? Qual que é o que que eu tenho que fazer? Aí ele explica que é para confirmar, né, que o Dr. Gideon é o estripador. E você tem ali, então, ela depois já entrando e tal, e conversando com ele. E não mostra, né, todo o diálogo da Fred Lounds com esse Gideon, né, que é o assassino que está lá entre as grades, né? Mas mostra logo depois o Lecter lendo o blog. Entendeu? Então você tem aqui o Lecter lendo e você sabe que é claro que é um personagem muito discreto, né? O ângulo da câmera é até muito interessante porque é de cima para baixo, então você não vê a expressão dele, você só vê que ele está lendo, né? Ele está com o tablet aberto ali lendo e tal. E depois você vai ter, é claro, e porque vai mostrar um pouquinho mais do Dr. Chilton, não é? O Chilton tá com a Lana ali e tal, e o Lecter tá querendo, claro, sondar essas pessoas. Estão ali conversando, são três pessoas que trabalham justamente na mesma área, né? O Dr. Chilton também é um psiquiatra, né? Como a Lana, como o Lecter, e vai ter, é claro, o jantar. O jantar é um jantar muitíssimo, né, elegante, né? Você tem aqui mais uma comida que justamente ela remete a é um conceito muito interessante, assim, até que tem muitos estudos referentes a isso daí, porque até o design, né, do jeito como é mostrado os alimentos, né, tem na mesa dele tem uma espécie de uma montagem que parecem asas, né, asas e chifres, é uma fotografia tanto da sala como do que está na mesa, do que constitui os pratos, com cores muito fortes, né? Você vê que é interessante, não? É uma espécie de cesto de pão, por exemplo, que parece que o pão ele está pousado em cima de asas, né? E eles falam ali que o jantar vai ser língua, né? Que até quando o Chilton acha divertido, né? Ele fala que antigamente os antigos romanos consumiam línguas de flamingo, né? E tal, aí no caso, claro, tem outras refeições ali, tem rosas açucaradas e tal, e é uma montagem toda muito bonita e muito elegante, né? E o Hannibal, ele pede licença e chama o Chilton, né? Falar para ele assim, você pode me ajudar a trazer aqui a sobremesa e tal? E quando ele leva o cara para a cozinha, ele já explica para o cara, fala, você meio que conduziu, né? Porque, claro, como é que o Gideon, esse cara que está preso lá, ia saber sobre essa questão toda do estripador de Chesapeake, ia querer assumir, ele foi, ou seja, o Chilton ele meio que conduziu o cara a assumir que é esse personagem para poder falar para as pessoas que ele tem como ele chama de um serial killer puro, né? E uma pessoa totalmente perigosa e que ele pudesse estudar e que de certa maneira também traria para ele uma fama, né, um sucesso. Então é interessante como esse personagem ele não está se preocupando com a questão mesmo de você conhecer e você estudar o paciente, sabe? Ele quer saber a fama que ele pode tirar, né? E nisso ele se parece muito claramente, né, com o próprio Chilton lá do Silêncio dos Inocentes, né? Vamos lá, então aqui temos a parte do jantar que eu mencionei que o Lecter até fala para ele assim, ele falou, eu sou muito mais generoso do que a Lana, né? Porque a Lana nunca iria admitir que um cara que é o chefe ali de uma ala psiquiátrica, ele assumisse que conduziu um paciente, né? Entregaria esse cara com toda certeza. Só que ele não consegue fazer o cara assumir que ele fez isso daí, o Chilton, né? Então aqui durante a investigação também é legal a parte da perícia, né? Porque aparecem, claro, as pessoas todas que trabalham ali junto ao Jack, a questão da perícia, que ele continua recebendo as ligações e, certo momento, eles vão verificar que, rastreando a ligação, que ela veio da casa do Jack, né? E aí eles conversam assim, como assim, né? Que o cara ligou de lá
E isso tudo depois que saiu o negócio do blog, ou seja, aí aparece na cama dele, tipo assim, no lugar onde a esposa estaria dormindo, aparece um fio de cabelo loiro, comprido, que sim, é justamente como o fio do, como o cabelo da Miriam Less era, né, um cabelo loiro, quem lembra dessa atriz, né? E digitais dela, né? Em toda parte. Então eles falam, nossa, mas não é possível, né? E o Jack está muito perturbado, porque para além da evasão de privacidade, ele está tendo que lidar com a culpa, né? Ele levou essa menina à morte praticamente, né? Ele acha que levou à morte, né? Então ele vai, a série prossegue e você vê que aqui ele vai continuar recebendo ligações e tal. Só que uma dessas ligações, ela vai ter um número, né? O número vai aparecer no celular do Jack, né? Do Jack Crawford, e eles vão ter como rastrear esse número, né? E aí, meus amigos, que a série vai ter mais uma daquelas cenas que eu acho muito interessantes, no sentido que elas são muito perturbadoras, né? Porque você tem esses diálogos todos e tal, né? Você sabe até aí que o Gideon foi manipulado, né? E, claro, o Hannibal, fica claro pra gente que ele é o estripador, né? E ele não quer admitir de maneira nenhuma que outra pessoa assuma, né, essa espécie sei lá, né, de notoriedade que ele tem enquanto assassino, né? Mesmo ele não querendo revelar, né, o assassino que ele é, né? Mas quando eles vão lá fazer a rastreio da ligação, eles acabam chegando num local que na verdade é uma espécie de observatório abandonado, né? E aí quando o Will e a Beverly, né, que é aquela investigadora que é especialista em rastreio né, eu sempre dou um branco aqui porque ela é meio especialista em detalhes, tipo fios e tal. A especialidade é essa, né, essa espécie de análise e conversam sobre isso, né? Sobre como é que isso impactou o Jack, né? Falam que ela estava, na verdade, investigando cirurgiões relacionados e tal. Ela estava ali numa investigação e do nada desapareceu. Quando eles chegam no observatório, e isso é uma coisa bem. Nossa, isso aí dá uma coisa no coração, né? Você vê que o Jack toca, né? Ele liga para o telefone que ligou para ele e vai tocando lá dentro do observatório. Quando eles entram, o que acontece? Tem uma mão, um braço, na real, né, um braço inteiro, né, inclusive com um pedaço assim do osso, né, segurando um celular, né, e uma mão ali com hematomas e tal. Poxa, a moça sumiu faz 2 anos, né? Então, será, da onde que veio esse braço? Esse braço parece que está bem fresquinho, né? Diga-se de passagem, né? Ele está segurando o celular e o Jack faz aquela cara, né? E todos eles e é uma coisa bem bizarra, né? Porque inclusive ao lado tem um papel assim, o que você vê, né? Escrito nele, né? E cara, é muito legal porque a gente vai ter flashbacks. Aliás, o episódio ele é todo pontuado por vários flashbacks, sabe? Você tem ela investigando, ela conversando com as pessoas. Então você vê que a personagem ela era muito inteligente, cara, muito inteligente. E é mó legal ela ser uma personagem que você relaciona com a Clarice, né? Porque a Clarice é genial, né? A Claire Starling, né? Aliás, eu lamento muito que aquela série lá não tenha dado muito certo, né? Teve uma série uma época, não sei se vocês lembram, né? Chamada Clarice. E aqui mostra como é que ela descobriu que era o Hannibal Lecter, né? Que ela aparece todas as cenas de flashback elas são meio preto e branco, assim meio são bem dessaturadas as cenas. E aí ela tá lá, ela pede licença para ele, entra na sala e conversa com Hannibal. Espero que eu tenha falado correto. Ela entra na sala do Hannibal. Aí fala que está fazendo essa investigação e fala que levantou uma papelada que descobriu que o Hannibal ele trabalhou em clínica geral no hospital, né? Antes de ser um psiquiatra ali renomado e tal, pelo jeito, né? Ele parece ser importante. Aí fala de um cara que desapareceu, que é um caçador, né? Que ele na real teve um ferimento grave, foi uma flecha que atravessou a perna dele. Então ela tinha esperança que ele recordasse por ser uma vítima assim de um ferimento muito específico, né? Muito chamativo, vamos colocar assim, né?
alguém ter a perna atravessada por uma flecha, né? E ele fala que faz muito tempo que ele não lembrava muito bem, né, que essa parte de clínica geral ele fez por pouquíssimo tempo, né? E aí você recorda até que tem um momento, desculpa retornar, voltar atrás um pouquinho, mas tem um momento quando eles estão conversando, o Will, a Lana, o Jack, a Fred Lounds, ela fala sobre as tendências de carreiras que atraem psicopatas, né? Que fala que são médicos, policiais, jornalistas, etc. E o Hannibal ele fez clínica geral, né? Não à toa que ele entende tanto dessa questão de anatomia, né? Aí você lembra como ele é uma pessoa, porque eles chamam de são ele fica levando né, não é prêmios que chama, ele fica levando troféus, esse é o nome, troféus cirúrgicos, leva órgãos das pessoas, né? Depois você entende que esses órgãos é o que ele fica na real se alimentando e ainda servindo de maneira muito elegante ali para os amigos dele, né? Vai ter uma cena de banquete muito famosa nessa temporada aqui. E para resumir essa questão da Miriam Leslie, esse flashback que mostra quem o Hannibal você vai ter ela ali, ele vai falar assim, olha, eu tenho algumas anotações, se você quiser esperar, porque você saca que ela, na real, ela percebeu que ela ela vai conversando com ele sabe que ela sabe demais, entendeu? Sobre essa questão e está muito próximo dele, porque ela fala que viu a escala de trabalho, que ele estava naquela escala e tal. E não tem como ele ficar enrolando, ele sabe que ele vai ser comprometido de alguma maneira. Aí ele pede para ela, fala assim, olha, você deixa eu pegar minhas anotações, você fica aí, por favor. Aí ele sobe as escadas. Aí ela começa a passear, né, bem devagar, olhando a sala dele, olhando os livros e tal. E tem um momento que ela pousa o olhar nos desenhos dele, que são desenhos, né, maravilhosos. O Hannibal, se vocês lembram do filme, ele desenha maravilhosamente. E ela olha um dos desenhos, é uma espécie de São Sebastião que ele fez. Vocês lembram aquelas pinturas do São Sebastião ou esculturas, né, estátuas, que ele está todo cheio de flechas e tal? E se parece muito, ela recorda e faz a ligação mental com aquele personagem que ela estava analisando junto com o Jack, aquela vítima, que estava toda ferida e tal, que a posição dos furos e tal parecia muito na real com o que ele desenhou ali, né? Então, ou seja, ele meio que estava estudando aquele desenho, desenhando aquilo, e aparece uma vítima com os ferimentos muito parecidos com o que ele desenhou. Só que aí você vê por trás, o Hannibal desceu, tirou os sapatos, ele desceu, tá só de meia, e silenciosamente ele vem por trás dela, ele pega ela no pescoço e dá um mata-leão nela. Né, você vê que ele pega ela no pescoço e ela vai desmaiar. E aliás, é a primeira vez que a gente vê na série o Hannibal atacando uma pessoa mesmo, né? E tal. É um ataque assim muito preciso, né? E estranhamente, em nenhum momento você tem a impressão que ele não, o coração dele não deve ter acelerado os batimentos em nenhum momento, né? Então, se você tem aqui uma revelação de quem foi que sumiu com a Miriam Les, né? E claro, também de quem é, na verdade, esse estripador, né? De Chesapeake aí. Cara, é um episódio muito legal. Acho que assim, acho que a série, claro, vai evoluindo, né? E o Bryan Fuller, na real, ele é ótimo, né? Porque ele faz essa brincadeira, né? De misturar personagens, elementos que são do livro, né? Falam que esse livro aí eu não li, na real, mas falam que esse ataque que ele faz, que ele tira o sapato, fica de meia, diz que é muito parecido com o que tem no livro, né? E se vocês conhecem um pouquinho do trabalho do Bryan Fuller, ele era daquela série Dead Like Me, né? Vocês lembram da menina que morre e ela faz parte, ela é tipo um ceifador, né? Faz parte de um grupo de ceifadores que são pessoas que morreram e estão encarregados de ir buscar almas, né? De certos humanos, né? São ceifadores. E tem uma personagem lá que é uma personagem muito legal, que é a Red Les, né? Que é justamente um dos personagens aqui. E
ele meio que no Twitter ficou brincando que a Miriam Less, na verdade, se chama Miriam Regina Less, né? Então, que teria alguma relação com o personagem da série que ele fez, né, anteriormente, Dead Like Me. Mas é besteira, né? E tal. Mais para fazer uma relação com o próprio trabalho dele. O que não é besteira é como o pessoal trata, né? As histórias, que eu acho que elas são muito interessantes e, na real, eu acho que ficou bem legal como eles colocaram a Clarice aqui, sem colocar, né? Porque eles não poderiam colocar. Então, o que eles fizeram? Botaram algumas coisas que faziam recordar. Ah, se alguém chegasse depois ao MGM e falasse, ah, você colocou a Clarice. Não, não coloquei, eu coloquei a Miriam Less, entendeu? Que ela entra do mesmo jeito com a Clarice, tem alguns diálogos muito parecidos, mas não é, né? E se vocês recordam no Silêncio dos Inocentes, o próprio ataque lá, que quando a Clarice Starling está entrando, né, o Chilton está descendo com ela, antes dela ir lá conhecer o Lecter, né, ele mostra uma foto, fala assim, ó, ele fingiu um ataque cardíaco e a enfermeira foi ajudá-lo e olha o que ele fez com a enfermeira. Aí ela pega, né, você vê a Jodie Foster, né, ela pega a foto e olha assim, fixamente, fala, caramba, né, meu, que... Você fica tentando imaginar na sua cabeça o que ele mostrou, né? E é uma cena tenebrosa, né, gente? Numa boa. E aqui na série você consegue ver, né? Porque até o momento que eu não falei muito sobre isso, perdão. Mas o momento que o Will Graham ele pega e faz a reversão, como se ele estivesse no lugar desse assassino, do jeito que ele matou a enfermeira, é uma coisa muito violenta, sabe? Ele afunda os globos oculares dela saca, é uma coisa terrível, né? Deixa eu ler o chat aqui, gente, mil perdões. Vamos ver aqui, agora que eu tô acessando aqui. O Abel Gideon é um psicopata fanfarrão. É o Marcos, né? Ô, Marta, boa noite, Marta. Agora que eu tô vendo o chat aqui, pra vocês verem, eu tô concentrada aqui, eu demorei um pouquinho. A Marta fala assim, boa noite, pegou o trem andando, mas cheguei. Estou acompanhando a live de Hannibal. Obrigada, Marta. O RD Neves, que é o Marcelo, né, Marcelo? Acho que o RDM Neves é você. Dá boa noite e fala aqui que o recrutamento da estagiária Miriam Less lembra muito, o recrutamento da Clarice Starling, Seus Inocentes. É uma referência meio clara, né? Eu acho que aqui ele quer falar assim, olha, aqui vocês não deixam usar Clarice Starling, mas eu vou usar de qualquer maneira. E a questão da condição médica que ele finge, né, também sim, é proposital para mostrar aquela cena que não é mostrada para a gente nos Silêncios Inocentes. O diálogo do Chilton, por exemplo, dele querer analisar o Will, diz que vem também do Dragão Vermelho, né, que o contexto é um pouco diferente, porque nos livros, né, ele está interessado, o Chilton, em imitar um pouco a habilidade do Will, né, de poder recriar essas fantasias, essa coisa de percepção, de empatia. Na série, ele parece estar um pouco, na verdade, interessado em estudar essa psicologia, essa neurose, né, do Will, né? E aqui, algumas referências que a série vai colocando com os filmes ou com a literatura do Thomas Harris, né? O Gideon, Gideon, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é esse assassino que é o copycat do Hannibal, ele esconde um dente de garfo sob a palma da mão dele, né, por baixo da pele, para poder abrir as algemas. E aí, se vocês recordam do filme Silêncio dos Inocentes, o Hannibal, quando ele está no Tennessee, e ele ataca aqueles guardas, tem toda aquela cena lá da polícia, né, que é uma cena fantástica, né, dia desse eu estava reassistindo O Silêncio dos Inocentes. É uma cena meio para fazer uma referência a essa outra cena, né? Cara, são várias coisas interessantes nesse sentido, assim, onde a série ela copia sem copiar, né? Eu lamento profundamente. As pessoas até falam, e é legal a gente falar sobre isso. Eu acho que a possibilidade de voltar a Hannibal, por mais que a gente goste, é bem difícil, porque as questões de direitos autorais realmente o pessoal não permite, né, utilizar. Eu acho que eles têm mais intenções à frente de fazer alguma coisa relacionada ao Silêncio dos Inocentes, né? Mas também se tu faz uma coisa assim, não chama um cara como esse, um Brian Fuller da vida, né? Eu até, o que vocês acham? Aí depois vocês me digam aí no Twitter ou aqui no chat.
Porque a gente tinha no imaginário o Hannibal Lecter, né? Como eu comentei, tinha o Brian Cox, né? Nos anos 80, para quem assistiu Manhunter. Aí você tem o maravilhoso Anthony Hopkins, né? No filme Silêncio dos Inocentes. Aí quando mais. Ronaldo, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Obrigado. Pensei que era Marcelo Neves. Ronaldo Neves. Muito bom, Ronaldo. Obrigada. Você acompanha a gente faz tempo, né? Obrigada por estar aqui também, viu? Aí para concluir o raciocínio, aí quando menos se esperou, em 2013 apareceu esse Hannibal Lecter, que era o Mads Mikkelsen, que também imprimiu uma personalidade muito forte, né? E vocês acham que futuramente é possível haver um outro Hannibal Lecter? Porque tá meio que na cara, né? Se a MGM não libera, né, de maneira nenhuma que se utilize esse material, parece coisa do Senhor dos Anéis, é bizarro, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion. Quem lembra dos Anéis de Poder, né? A gente até gravou podcasts que não pode falar coisas do Silmarillion na série, porque os direitos não foram liberados. Parece uma coisa meio assim, a história fica com buracos, né? Porque se os direitos autorais estão na mão de uma empresa, aí uma parte da história fica na mão da empresa, né? Aí tem que ficar fazendo esses rodeios, né? Sei lá, narrativos para poder falar de certos personagens sem falar, né? Então queria saber de vocês se vocês acham que futuramente é possível que exista um novo Hannibal Lecter, um novo Will Graham, ou então pior ainda, sei lá, ou melhor ainda, uma Clarice Starling, né? Porque é de se pensar, né? Porque se eles estão segurando, eles querem fazer alguma coisa. Não é com essa série Clarice que eles colocaram, porque eu tava assistindo e na real não consegui nem terminar a temporada. Eu achei a série muito chata, né? Não sei se é porque a gente já tem no imaginário essa série aqui, que ela tem toda essa questão visual, né, de roteiro muito rebuscado e muito bonita, para você pegar uma outra série que ela é mais um procedural sem muitos elementos, né? Sei lá, não estou reduzindo, não terminei de ver, né? Teria que terminar. Mas eu fico pensando aqui, né? Será que é possível no futuro? Respondam aí, né? Pra mim, né? Mas então, achei o episódio excelente mesmo. Assim, se eu fosse dar nota dele de 1 a 5, daria 5 total. Eu acho o episódio maravilhoso. Adorei a escolha do Dr. Chilton, porque é legal você ter aqui um personagem que não é uma, como é que eu posso dizer, uma caricatura, né? Porque, claro que o Chilton é proposital mesmo, ele ser um personagem asqueroso. Quem lembra do final do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal tá atrás dele, cara. E você sabe que ele vai se ferrar, né? E aqui o Chilton também vai se dar mal. Mas o Raul Esparza, como o Chilton, ele está ótimo, porque é muito mais contido, né? Ele é muito mais analítico, né? E isso é interessante, né? Eu acho que meio que evoluiu aqui. E eu quero ver o que vai acontecer no futuro, né? Eu não recordo direito com essa questão da Million Less, que é interpretada pela Anna Chancellor, né? Eu fico com a impressão que ficam aparecendo personagens e vítimas nas histórias que elas retornam, né? De uma maneira ou de outra, né? Talvez algumas como vítimas, outras como vilãs, né? Vamos ver, né? E eu quero saber, né? Porque agora que eles alimentaram a Fred Landes, essa personagem, ela vai aceitar continuar não falando sobre eles, porque o Jack Crawford ameaçou ela, falou assim: eu vou prender você se você escrever mais alguma coisa sobre o Will e tal. E agora eles chamam ela para escrever uma história e depois não vão mais permitir que ela se meta nos assuntos, né? Eu acho que essa personagem vai ter muita coisa para contar pra gente ainda, né? Ela vai. Eu adorei que mudaram o gênero da personagem, quem lembra, né? Normalmente ela é um cara, né? Aqui é uma mulher e ela é maravilhosa, essa atriz, né? O Ronaldo tá falando aqui, ó. Comecei a ver a série Clarice, mas parei porque não tinha nem mesmo legenda em português no Prime, desanimei. Ah, não sabia que tá no Prime não, Ronaldo. Vou dar uma procurada. Ah, tem por aí, né? Nos alternativos da vida deve ter, né? Eu lembro que eu comecei a assistir, acho que eu assisti uns 2 episódios, mas assim, com todo respeito à atriz, eu acho que não fiquei muito interessada não, né? Mas eu posso até retornar, né? Já que eu tô fazendo esse podcast aqui, né?
Deixa eu tirar aqui os slides aqui. Então é isso, né, gente fina? Acho que a gente conversou um pouquinho aqui sobre o Entrée, né? Olha que chique, né? Que é o Entrada. E é um episódio maravilhoso, gente, que eu assisti uma vez legendado e depois, acredite se quiser, foi assistir dublado, porque eu também não concordo assim com a dublagem, nem todas as vozes ficaram legais. Eu acho que a do Hannibal, por exemplo, ficou péssima. Mas eu gosto de assistir dublado assim, a segunda vez só para prestar toda a atenção possível na parte estética mesmo, né? E só falando aqui que o episódio foi escrito por um cara, deixa eu ver, tem um nome tão diferentão, é o Kai Yu-Hu, ó, é um roteirista que nunca ouvi falar, mas adorei o nome dele, é o Kai Yu-Hu, é o Wu Kai-Hu, na verdade, né, porque é um chinês, né, e tá invertido, né, e olha só que legal, ele fez, deixa eu ver, ele é roteirista de alguns episódios da série The Flash, e de uma série chamada Ghost Bride, né? Esse diretor aqui, na real, eu não conheço muito o trabalho dele, né? Do diretor anterior, mas eu gostei pra caramba. É um episódio que eu acho que vale a visita mesmo, sabe? Episódio bonito, interessante, coloca personagens na história, né? Ou seja, vai ficando cada vez mais complexo, né? Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tava falando pra você do diretor. Pelo que eu estou explorando aqui, ele é um cara que ele dirigiu alguns episódios de Battlestar Galactica. Olha, bastante coisa, hein? Ah, essa série nova, que eu não gostei, gente, é Picnic at the Hand Rock, que é baseado num filme, nossa, maravilhoso. Essa minissérie aí, que é até com aquela moça lá do Game of Thrones, tá ligado? Que é uma maravilhosa atriz, assim, mas uma série que, pelo amor de Deus. Ele dirigiu também alguns episódios do Homem do Castelo Alto, olha, Jessica Jones. Ah, ou seja, tem bastante coisa, cara. The Killing é um diretor de séries, bastante séries aqui. Inclusive, pelo que eu tô vendo aqui, diretor de séries hypadas e tudo, ó. Que legal, só que sinceramente eu não conhecia o trabalho dele, é um diretor de séries. Mas é isso, é um episódio interessante, o Entrée. E chegando no finalzinho aqui, primeiro, claro, eu sou muito grata a quem está aqui acompanhando a gente. Muito obrigada a gente, né? Eu dando uma de, né? Tô aqui, ó, meio serial killer aqui, ó, dupla personalidade, brincadeira. Mas aqui eu estou, né? Agradecer a Marta, o Ronaldo, o Marcos que apareceu para dar o apoio, né, Marcos? Obrigada. Obrigada a todos vocês e então eu vou aqui encerrando, mas eu vou, claro, dando aquele recado, né? Quem puder, por favor, participa da nossa campanha, que a gente está tentando arrumar um computador novo, né? Eu sei que parece um disco arranhado, né? Chato, né? A pessoa vai ficar repetindo, mas é importante no sentido de que sem o apoio das pessoas a gente não consegue, né? Então quem puder, dá uma clicada aí no apoio, né? Porque tá no meu Linktree, tá aqui no canal do YouTube, é só clicar na descrição que tem todos os podcasts, as nossas plataformas de apoio, tem no Padrim, tem no Apoia-se, tem Pix, gente, eu até fiz aqui uma parada do Pix, nem coloquei, né? Mas a gente tem Pix, você pode, se você não puder apoiar mensalmente, tiver como, claro, né, para quem pode, né, apoiar via Pix, a gente está fazendo um sorteio, quem doar a partir de R$ 10, vai ser sorteado uma arte muito bonita que o Marcos fez, uma ilustração, né? Que a gente vai sortear e vamos enviar para quem ganhar enquadrada, emoldurada, né? Então, Marta, obrigada. A Marta está agradecendo, falou que nós é que temos a agradecer. Eu que agradeço, Marta. Sem vocês não teria nem sentido eu estar aqui, viu? Muito obrigada. E é isso, né, gente? Chegando aqui aos finalmente, então, quem puder, apoia a gente, que eu fico muito grata. A gente consegue passinho por passinho, né, comprar as peças do PC para poder montar esse computador. E aí eu vou ficar aparecendo em vídeo, né, para quem quiser ver minha cara feia, né? Que esse computador ele não aguenta de jeito nenhum colocar o webcam, ficou a coisa mais bizarra do mundo quando eu tentei. Então tô só agora com fotinha, slide, né? Trabalhando com o que eu consigo. Vai ser mais fácil para eu poder publicar os podcasts, renderizar os vídeos. Então quem puder nos apoie. A listagem das peças todinhas também está no link logo abaixo, aí nesse link
que tem tudo, tem os podcasts. Lá no finalzinho tá com o meu amigo Alan. Alan aqui na Twitch, só para falar do Alan, que ele é muito querido e é um grande amigo, é o tio Alan, o Alan aqui na Twitch, viu? Ele é um amigo muito querido, tá me dando muita força, me dando orientação, né? Para poder montar esse computador. Eu sou muito grata, se ele estiver escutando, beijo no coração, viu, Alan querido, tá? E a gente vem encerrando aqui com muito carinho, com muito amor, desejando o melhor para vocês, viu? O melhor. E quinta-feira, se vocês puderem, apareçam aqui, 9 da noite, que quinta-feira é a vez do Marcos contar uma história, um falso crime, né? É a nossa brincadeira que a gente colocou o nome de Caô Crimes, que a gente tem que inventar um crime falso com alguns elementos, né? Que a gente sorteia na hora, tipo arma do crime, local, época, e acaba se tornando, de vez em quando, uma coisa muito engraçada. Às vezes vai pro lado do terror, às vezes fica uma coisa meio séria, né? Interessante o que está acontecendo aqui. Tem sido um ótimo exercício. Então, quinta-feira, é toda terça e quinta, nós estamos aqui no Twitter, tá? Na Twitter não, na Twitch, gente. Para poder fazer um programa para vocês diferenciado do que a gente faz lá nos podcasts. Que para quem não conhece, nós somos um podcast de cinema, né? Então a gente faz um estudo, uma pesquisa cinematográfica. É só você clicar que a gente tá um tempão, cara, no ar e tem bastante material para você ouvir e aproveitar, tá bom? Com isso eu desejo para vocês uma ótima noite, um beijão e a gente se encontra então na próxima quinta-feira, tá? 9 horas da noite, certo? Beijo Marta, beijo Ronaldo, beijo Marcos, em até, gente, boa noite.